maior inimigo da nossa vida é o tempo desperdiçado. O tempo desperdiçado é ver seus sonhos morrendo em câmera lenta. Rafael Medeiros é um dos maiores especialistas em gestão do tempo e produtividade do Brasil. A questão não é o volume de tarefas que você está executando, é o deslocamento que a tarefa está produzindo em relação aos seus objetivos. Então, gestão do tempo não é volume, é impacto. Criador da Time School, já treinou líderes de algumas das maiores empresas do país. O Pablo Marçal me ligou, alô, eu preciso de você como meu player. Porque ele falou que eu desbloqueei ele em gestão do tempo. E aquilo gerou uma mudança de mentalidade na vida dele sobre isso. Você jamais vai construir a empresa que você quer sobrando tempo. Você coloca as tarefas que são importantes e o tempo se adapta para as outras atividades. E foi escolhido pelo Comitê Olímpico Brasileiro para preparar a equipe das Olimpíadas de Paris. No podcast ele explica por que a maioria das pessoas gerencia o tempo de forma errada. Às vezes a gente acha que improdutividade é não fazer nada. Na verdade, improdutividade é fazer qualquer coisa. Porque fazer qualquer coisa é fácil. Você não precisa escolher, é só fazer o que está vindo. Então, como o seu eu ideal deve agir? Você deve separar em listas. Ah, mas eu não gosto de ficar fazendo lista. Não é que você não gosta, é que você não entendeu como elas funcionam. Você está tentando criar a lista de urgente e importante, que eu chamo de faixa branca da gestão do tempo. Ele revela como a sobrecarga destrói a energia do corpo e explica por que o nosso cérebro prioriza tarefas fáceis e como isso nos torna reféns da improdutividade. O perfeccionismo é um tipo de procrastinação e improdutividade, porque às vezes você é perfeccionista no que é secundário. Então faça o imperfeito saudável naquilo que vale menos. O nosso cérebro sempre vai procurar atividade que tem menos custo energético e menos risco. Você está diante de duas tarefas. Uma é inovar no negócio. Eu preciso pensar em como aumentar em 30% a venda do produto X. E a outra tarefa é verificar as notas fiscais. O que o cérebro vai escolher no piloto automático? Mais fácil. Com um modelo de técnicas, ele ensina a sair da faixa branca da gestão do tempo e elevar a performance ao nível dos maiores especialistas no assunto. Como é que eu consigo fazer uma avaliação para entender se eu tô tendo impacto ou não tô tendo impacto? Rafa, qual que é a consequência de uma pessoa que não faz gestão de tempo? Estresse. Porque de onde que vem o estresse, Marcelo? Do sentimento de não controle. Todo compromisso que alguém faz com outra pessoa ou consigo mesmo, se não for gerenciado da maneira adequada, vai produzir estresse. Porque o que é o estresse? O sentimento de não controle. E quando você não se sente no controle, porque não fez o que deveria, você entra no efeito psicológico chamado dissonância cognitiva, que é um sentimento de não execução da sua natureza autêntica. A dissonância cognitiva vai te levar para o efeito Emmett. O que é o efeito Emmett? Seu cérebro gasta mais tempo e energia pensando naquilo que você não fez do que o tempo e a energia que você gastaria fazendo a própria tarefa. Você fica mais tempo assim, eu já devia ter feito, já devia ter lançado meu infoproduto, eu já devia ter empreendido, eu já deveria ter trabalhado o mix de produtos da minha empresa, já deveria ter trabalhado a IA. Você fica mais na ruminação do que o tempo que você demoraria para executar a própria tarefa. Esse é o resultado de procrastinar e não fazer o que deveria. E as pessoas que estão sempre em movimento? Parece que elas são produtivas, sabe? Aquela pessoa que acorda cedo, vai dormir tarde, trabalha final de semana, mas você vê que ela não tá produzindo. Tem alguma coisa errada, sabe? E o pior é que eu acho que tem gente que acredita que é produtiva e tá no meio do caos. Que é esse caso? Assim? Você enxerga muito isso? Cara, que colocação bacana, viu? Peter Drucker, que foi o papa da administração, ele disse certa vez, não confunda movimento com progresso. Nem todo movimento é crescente. Então, às vezes a gente acha que improdutividade é não fazer nada. Na verdade, improdutividade é fazer qualquer coisa. Uma pessoa improdutiva não é alguém que não está fazendo nada. É alguém que está fazendo qualquer coisa. Porque fazer qualquer coisa é fácil. Você não precisa escolher, é só fazer o que está vindo. A gente chama isso de gestão do tempo por fluxo livre. Eu vou começar o meu dia e o dia vai determinar o que eu vou fazer. Mas a questão não é o volume de tarefas que você está executando, é o deslocamento que a tarefa está produzindo em relação aos seus objetivos. Então, gestão do tempo não é volume, é impacto. E como é que eu sei se eu fui produtivo ou não, Marcelo? Se você está rodando projetos. Então, existe uma diferença entre tarefa e projeto. Tarefa, uma única ação, eu fecho o laço aberto. Projetos são resultados que eu quero alcançar no futuro que demandam várias ações até alcançar. Exemplo, abastecer o carro é uma tarefa, mas lançar meu infoproduto é um projeto, é um resultado que demanda gestão
de ações ao longo de semanas. Nós temos um lema na Escola de Gestão do Tempo que é: não viva de tarefa, rode projetos. Então, o saldo no seu dia é determinado pelo projeto que você rodou, não pela tarefa que você executou. Cara, e isso faz uma diferença enorme porque a gente tem uma tendência de ir no automático, né? A gente vai seguindo a vida no automático e eu percebo muito isso nos empreendedores. Eu trabalho muito com empreendedor e a gente diz que o empreendedor ele virou bombeiro, porque a provocação que eu fazia era sempre assim: quem que toca a sua empresa? Quem que é dono da sua agenda? É você ou os seus funcionários? Porque você está aqui sentado na sala, toda hora alguém bate na sua porta e te pede uma ajuda. Então, na verdade, quem está escolhendo como usar o seu tempo não é você, é o seu funcionário. E aí cai a ficha das pessoas de falar: realmente, eu sou funcionário dos meus funcionários, não é o contrário. Quem que está tocando aqui o negócio? A vida real é um pouco assim na maior parte das pessoas, né? Os problemas tomam conta da vida delas, né? Se o empresário, Marcelo, ele fica na parte operacional, exemplo, executando uma tarefa de R$ 50 a hora e o valor da hora de honorários dele é de R$ 500, ele está dando um prejuízo na empresa de R$ 450. Por quê? Porque ele está fazendo uma tarefa que alguém que tem uma expertise menor poderia fazer. É o custo expertise. Então você tem que tomar muito cuidado, você que é empresário, para não ficar preso nos cascalhos, que são as tarefas básicas do dia a dia. E o cérebro adora esse movimento. Por quê? Porque gasta pouca energia. Para você ter ideia, Marcelo, o primeiro imperativo biológico do cérebro é preserva energia. Então, nosso cérebro ele sempre vai procurar atividade que tem menos custo energético e menos risco. Há uma outra área do cérebro chamada núcleo accumbens, que tem a ver com prazer e recompensa. Você está diante de duas tarefas, o empresário. Uma é inovar no negócio. Eu preciso pensar em como aumentar em 30% a venda do produto X. E a outra tarefa é verificar as notas fiscais. O que o cérebro vai escolher no piloto automático? Verificar as notas fiscais. Você vai acionar o núcleo accumbens, que é prazer. Por quê? Porque você está atendendo um primeiro imperativo biológico, que é preserva energia. Então, todo empresário executivo de empresa precisa criar programações além das programações primitivas. Senão ele fica ali no operacional indignado porque não tem tempo para construir uma empresa de verdade. E tempo não é algo que sobra, é algo que você escolhe ter. Você jamais vai construir a empresa que você quer sobrando tempo. Você coloca as tarefas que são importantes e o tempo se adapta para as outras atividades. Então, é muito importante o empresário aprender a delegar. Ele precisa formar uma equipe de resolvedores de problemas. Mas é papel dele também desenvolver a mentalidade da equipe. As pessoas contam historinha na cabeça delas, que as levam a ter um determinado comportamento, que a gente chama de rede de engramas. Cada engrama é um tipo de pensamento, então as pessoas têm uma rede de pensamentos. Qual que é a função de um líder, de um empresário, de um executivo, de equipes? Contar histórias melhores do que a história que os funcionários contam para eles mesmos. E aí a substituição de pensamento. Então qual que é o maior papel de um líder? Investir no que está abaixo dele. Só que em vez de às vezes formar resolvedores de problemas, às vezes esse próprio líder, ele alimenta que a equipe seja repórter de problema. Ele centraliza os problemas, ele se torna um centralizador, ele se torna alguém que resolve tudo. Aí vem o funcionário e já fala: lá vem o correio do capeta. Contar problema para mim, mas você que está alimentando isso, você não está formando equipe. E esse é um papel do líder. Formação também de pessoas que resolvem, tira o fardo do ombro dele. E isso serve, obviamente, para o líder, para a empresa, mas também serve para a vida pessoal e até para a saúde, né? A gente estava falando aqui de esporte um pouquinho antes no offline. As pessoas que falam assim: não tenho tempo para o esporte, né? Óbvio, deve ter gente que realmente não tem tempo. Mas quanto disso é a desculpa que a gente conta para nós mesmos? Porque isso é uma desculpa pelo seguinte: se você não tem tempo para cuidar da saúde, você vai ter que ter tempo obrigatório para cuidar da doença. Então é fato. No livro O Príncipe de Maquiavel tem uma frase que eu nunca esqueci, Marcelo, que é: cuidado com o ócio em tempos de paz. Você está em paz com a tua saúde? Cuidado com o ócio. Cuidado em não cuidar e ter uma mente antecipada. Você está cuidando da tua família, você paga as contas. Agora é o tempo de você entrar no desconforto do crescimento. Confúcio já dizia: cave um poço antes de ter sede. A mente antecipada, mas infelizmente a maioria das pessoas elas vivem aquilo que a gente chama de superocupação defensiva. Elas esperam acionamento de amígdala, que é luta e fuga. Aqui não é amígdala. Aqui são tonsilas palatinas.
A amígdala é lá na meiuca do cérebro, sub-região do sistema límbico. Então elas esperam a ativação da amígdala, luta e fuga, para liberar cortisol, adrenalina e noradrenalina, para ficarem hiperfocadas. Então, enquanto não tem ameaça no ambiente, elas ficam no sistema passivo só de gestão de rotina. Por isso que eu digo que o que tem de pessoas de bem, pessoas que são religiosas, pessoas que têm caráter, pessoas íntegras, pessoas que honram pai e mãe, mas são apenas disciplinadas de rotina, mas improdutivas de crescimento. Elas fazem o que tem que ser feito durante o dia, mas não fazem aquilo que é preciso para crescer, para criar crédito no futuro. Então, para tudo na tua vida, você tem que ter uma mente antecipada. Seu casamento está bem? Invista nele agora. Só que o nosso cérebro, o primeiro imperativo biológico é preserve energia. O segundo imperativo biológico é só gaste energia quando houver uma ameaça. Por que tantos relacionamentos amorosos são ruins? Porque o cérebro não quer gastar energia com aquilo que já foi conquistado. Já tem 6, 7 anos de conquista, 10 anos de casado. O cérebro, no piloto automático, ele não quer gastar energia com aquilo que já é status quo. Por que muitas pessoas reclamam de economia o tempo inteiro? O Brasil não presta, políticos, ladrões, eu vou embora desse país porque não tem como empreender e prosperar aqui. O seu cérebro reclama porque gasta menos energia você colocar a culpa no sistema político do que você gastar energia inovando, tendo que se desenvolver e avançar nos seus conhecimentos. Então, a reclamação é um tipo de preservação de energia que aciona núcleo accumbens, que é prazer. Ô Rafa, você estudou muito neurociência, né? Eu também estudei um pouco de neurociência para entender os processos que eu me enganava. Você, imagino que foi estudar a gestão do tempo, porque você não deveria ser excelente em gestão do tempo. Conta um pouco como era o Rafa antes da gestão do tempo e qual foi o gatilho para você se tornar esse especialista nesse universo. Deixa eu te contar uma coisa rápida. Desde que eu comecei a empreender, receber e enviar dinheiro para o exterior sempre fez parte da minha rotina. No começo, tentei usar o banco tradicional e me arrependi, obviamente. Taxas altíssimas, demora, burocracia sem fim. Até que eu comecei a utilizar a remessa online. E nunca mais perdi tempo, nem dinheiro. Hoje, todo mês eu uso para receber os proventos dos meus produtos de conteúdo. Se você precisa enviar ou receber dinheiro de fora do Brasil, seja empresa ou pessoa física, e ainda não usa remessa online, você está perdendo tempo. remessaonline.com.br. Agora, segue o jogo, bora de volta para o episódio. Eu tenho 45 anos. Com 28 anos eu tive síndrome do pânico, ansiedade, esgotamento, porque eu era um motivado desgovernado. Eu era a pessoa mais desorganizada do país. Só que eu era muito motivado. E é um perigo um motivado incompetente. Porque ele vai fazendo as coisas atropeladas. Meu pai tem 3 filhos homens, eu e mais 2. E meu pai ensinou nós, os filhos, a sermos altruístas. Ele até dizia, homem tem que ser forte, mulher tem que ser feliz. Esse tipo de coisa. E ele nos ensinou a ser austero, a aguentar decisões difíceis, a aguentar rotina. Só que caráter está numa área do cérebro chamada ínsula. A ínsula tem a ver com sua rede de saliência, valores, aquilo que você acredita, o significado que você dá às coisas. Então, para mim, ser produtivo é fazer o que deve ser feito, independente se está com vontade ou não. Só que eu fazia tudo, mas eu dormia tarde, acordava cedo, me alimentava mal, fazia até atividade física, mas me alimentando mal e dormindo mal, fazia as coisas descontroladas, a mente acelerada. Isso foi gerando algo chamado na psicologia de sobrecarga aleostática, que é o quê? É um roubo de energia que o seu organismo utiliza de alguns órgãos para dar conta do recado do dia. Só que isso vai gerando uma insalubridade, você vai entrando em doenças psicossomáticas. Aos 28 anos eu comecei a ter taquicardia, acordar de madrugada com falta de ar, achando que eu estava com algum problema patológico. Eu estou com problema no coração, alguma coisa assim. Fiz todo tipo de exame, o médico falou, você não tem nada. Isso é cabeça, isso é estresse. E eu saí de lá falando, cara, se isso é estresse, eu preciso aprender a me organizar. E de lá eu comecei a vincular prazer em aprender sobre gestão do tempo. Porque uma das coisas que meu pai me ensinou foi vincule prazer em aprender coisas novas. Que legal. Que pai, hein? Meu pai é sensacional. Eu digo que ele é o homem da minha vida. Mas, ele é meu herói. Cara, que sábio, né? Que ele é sábio. Meu herói. Meu pai é o maior referencial de homem para mim e para os meus irmãos. E aí eu comecei a estudar sobre esse assunto. A mudança foi tão grande na minha vida, mas tão grande,
que depois de 2 anos, 3 anos, eu comecei a falar com um grupo de empresários amigos sobre esse assunto. Eles começaram a me chamar para falar na empresa deles, gratuito, pro bônus. 4 anos depois, eu comecei a cobrar alguma coisa. E hoje, 17 anos depois, eu me tornei o maior especialista do Brasil em gestão do tempo. Caramba. Hoje já treinei empresas como iFood, Porsche, Petrobras, Bradesco, Banco Itaú, Boticário, Pepsi, Coca-Cola, Subsia, DHL. Todas essas grandes empresas já passaram por mim. São de 10 a 15 estados do país, todos os meses que eu viajo para ministrar palestras e treinamentos. Todos os meses. Todos os meses. Eu vou estar depois de amanhã na Unidas, lá em um congresso da Unidas em Brasília, 600 pessoas, um mega evento, super importante para a economia lá de E aí é uma Brasília. palestra ou um treinamento? É uma palestra, É uma palestra. de 40 minutos. Mas eu tenho palestras e treinamentos. São mais de 9 mil alunos online na Time School, Escola de Gestão do Tempo. E o homem que tem TDAH igual eu se tornou o maior especialista em foco, porque Você tem TDAH, Rafa? eu tenho um TDAH extremamente saliente. Extremamente saliente. Mas nunca tomei Ritalina, nunca tomei Vivance. Por quê? Não é porque eu sou demais, é só porque eu entendi como funciona a gestão de energia, como é que funciona o cérebro, como funciona tálamo, glia, ínsula, córtex dorsolateral, córtex pré-frontal, córtex ventromedial. Quando você entende o cérebro, isso chama metacognição. É o cérebro entendendo o próprio cérebro. Você começa a ter uma autogestão de si mesmo. O mundo da neurociência, em muitos momentos, diz que o TDAH, em algumas situações, é um superpoder. Ou seja, se você aprender a domar e se entender, você consegue ter uma capacidade de hiperfoco que muitas pessoas não têm. Você, imagino que aprendeu a domar isso, né? Exatamente. O meu TDAH, o meu problema se tornou a minha força. Por quê? Porque o meu TDAH, geralmente quem tem TDAH tem algumas dificuldades de foco, concentração e memorização, que é a memória semântica, lá no hipocampo. O hipocampo, onde está instalada a sua memória de longo prazo. Então, vem para a memória operacional executiva, que é córtex pré-frontal, e dependendo da repetição ou da saliência emocional, vai para o seu hipocampo, que é a sua memória de longo prazo. Como a minha internalização do hipocampo é mais devagar do que de pessoas que não têm TDAH, eu aprendi a estudar. Eu tive que aprender a estudar. Aprendi a fazer repetição, a esquemas, a fazer mapas mentais. Entendi como funciona a bainha de mielina, que é uma gordura que envolve o neurônio, facilitando o impulso elétrico, agilizando o resgate da memória operacional através do hipocampo. Eu puxo rápido a informação por causa da bainha de mielina. Então, quando você entende seu cérebro, você se torna um TDAH com mais efetividade do que quem não tem TDAH. A sua fraqueza se torna a sua força. Porque você se esforça mais, você entende mais. Não se esforça mais, mas você busca ter mais técnica. Agora, se você tentar vencer o TDAH no esforço sem competência, você entra no que eu entrava, que era um motivado desgovernado. Uhum. O que tem de pessoas hoje que recebem diagnóstico de TDAH e não tem, porque todo mundo hoje tem TDAH, TDAH. É verdade. Você pode ter uns sintomas de TDAH e não ter TDAH. Por que às vezes uma pessoa tem sintomas de TDAH e vive como TDAH? Ele não se alimenta bem. E Deus escondeu dentro da alimentação energia, vitalidade, foco. O foco está dentro da alimentação, escondido dentro dela, num brócolis, num chuchu, numa beterraba. O foco está escondido no sono, porque quando você dorme de 7 a 8 horas, tem liberação do líquido encefalorraquidiano no cérebro, que limpa a adenosina, que é o hormônio do cansaço. Quando você dorme 7 a 8 horas, sono profundo REM, você tem CREB1 no hipocampo que fortalece memória. Então, o sono faz com que a equipe de faxina entre e limpe seu cansaço. E você potencializa cognição e físico para outro dia. O horário com que você se alimenta à noite vai determinar a sua capacidade cognitiva e física no outro dia. Por isso que dizem, durma com o estômago vazio. Dormir com o estômago vazio, com fome mesmo, é saudável. Se você estiver morrendo de fome, come um kiwi. É a única fruta que dizem que pode comer antes de dormir. Isso eu não sabia. Que ela libera melatonina e faz bem pro teu intestino. É a única fruta. O resto tudo gera pico de insulina, que é a frutose. Então, quando você começa a ter conhecimento, você começa a ter um autogoverno inteligente. Em vez de ser só um autogoverno altruísta, não vou comer nada. Não, pode comer um kiwi. E eu aprendi que, inclusive, dormir com o estômago vazio é um antídoto pro câncer. Então, você tem células lá que são doentes, todo mundo tem, e células saudáveis. Quando você dorme com o estômago vazio, o seu corpo tem menos energia, vai alimentar as células saudáveis.
e vai deixar as células doentes com restrição calórica, então elas vão ter mais tendência a minguar. Esse é o poder da gestão do tempo com a neurociência. Que sensacional. Ô, Rafa, a gente estava falando um pouco sobre o que é a gestão do tempo. E você falou assim, impacto. Como é que eu consigo, quem está escutando a gente, assistindo a gente, como é que eu consigo fazer uma avaliação? Porque se a pessoa não resolveu a treta até agora, talvez ele esteja se enganando. Ele fala, não, eu sou ocupado, eu faço esse negócio direito, pô, acordo cedo, durmo tarde, tô com energia. Mas como é que eu posso fazer uma autoanálise honesta para entender se eu tô tendo impacto ou não tô tendo impacto? Olhando a sua lista de tarefas, é o seguinte, a gente diz que a sua gestão do tempo não é proporcional à sua força de vontade, mas é proporcional ao sistema de organização que você criou fora da cabeça. Então, como o seu eu ideal deve agir? Você deve separar em listas. Ah, mas eu não gosto de ficar fazendo lista. Não é que você não gosta de fazer lista, é que você não entendeu como elas funcionam. Você está tentando criar a lista de urgente e importante, que eu chamo de faixa branca da gestão do tempo. Você tem que entender tipos diferentes de listas e como funciona o seu cérebro no ciclo circadiano quando olha as listas. Vamos lá. Mas de uma maneira mais funcional, rápida, para a pessoa imediatamente ter uma melhoria no sistema de gestão do tempo dela, na nossa escola de gestão do tempo, nós dividimos as tarefas em 2 tipos. Ou é uma tarefa de prevenção de dor ou uma tarefa de produção de ganho. O que é uma tarefa de prevenção de dor? É a tarefa que, se você não realizar, sua vida piora. Mas se você realizar, sua vida fica onde está. Por outro lado, nós temos as tarefas de produção de ganho, que são tarefas que nos levam a crescer, a avançar e para um próximo nível. Vou fazer pergunta para você agora, Marcelo. Abastecer o carro é uma tarefa de prevenção de dor ou produção de ganho? Prevenção de dor. Sua vida não está melhorando porque você abasteceu. Mas se você não abastecer, sua vida piora. Sim. Então você faz para a vida não piorar, não é para a vida melhorar. É para manter o status quo. Assistir o podcast do Marcelo Toledo. Prevenção de dor ou produção de ganho? Aí é ganho. Uma baita de uma produção de ganho, você está criando uma Ainda matriz mais de se eu inteligência. for esse episódio aqui. Aí pronto, aí é uma produção de ganho de 10 mil pés. Porque na produção de ganho a gente tem de 1.000 pés, de 5.000 pés e de 10.000 pés. Tem um legal. impacto da Tem produção de ganho. nível do impacto. Exatamente. Porque assistir um podcast do Marcelo é 5.000 pés, nem é 1.000 pés. Agora, pegar o podcast e colocar em prática o que você está aprendendo, aí vira 10.000 pés. Você elevou o nível do aprendizado. Então, a produção de ganhos são tarefas que te levam a avançar, lançar minha mentoria, lançar o produto, lançar um livro, melhorar meu mix de produto, aprender sobre IA, criar network, lançar meu e-commerce, enfim. Prevenção de dor. Eu, por exemplo, tenho que levar meu carro agora para 30 mil quilômetros de revisão, tem que emitir uma nota fiscal, tem que levar a cachorrinha que eu comprei para minhas filhas para vacinar. Prevenções de dor. Então, todo bom gestor do tempo tem que ter 2 forças, força para manter e força para crescer. A prevenção de dor é uma tarefa de administração do status quo. A produção de ganho é uma tarefa de liderança para novas realidades. A maior loucura do mundo, Marcelo, é viver em tarefa de prevenção de dor, esperando resultado como se estivesse no ganho. Então tem muita gente vivendo de tarefa de manutenção insatisfeito porque não está crescendo. Mas a natureza da tarefa de prevenção de dor é só manter você naquilo que você já tem. Mas você pode ser um produtivo de rotina e um improdutivo de criar um upgrade no seu status quo. Rafael, como é que eu sei se eu estou sendo produtivo? Mostre-me as tarefas de produção de ganho que você está executando. Que tem a ver com o quê? Com o teu próximo nível. Com a tua próxima realidade. Senão a gente só repete o passado, porque a prevenção de dor é repetição do passado. A produção de ganho é antecipação do futuro, que tem a ver com sua visão inspirativa. E visão inspirativa está no área do cérebro. Seu córtex pré-frontal é dividido em 4 partes. Córtex cingulado, córtex ventromedial, córtex dorsolateral e córtex orbitofrontal. O córtex orbitofrontal tem a ver com sua visão de futuro. O teu amanhã, o que você quer na vida? O teu Everest. Você tem que gerenciar teu dia visualizando uma visão inspirativa, mas sem perder o equilíbrio daquilo que já existe. Também não dá para ser um iludido e falar, não, só vou viver agora com produção de ganho. Não, senão você se torna um iludido. Você tem que pagar a conta. Então você tem que garantir sua sobrevivência, que é produtividade e prevenção de dor, enquanto você toca no teu futuro. A única certeza que o meu amanhã, Marcelo, vai ser melhor do que o meu hoje, é se eu estou trabalhando com tarefas de produção de ganho, porque elas são tarefas sementes. Agora, chutaria que boa parte das pessoas evitam fazer isso.
É aquele negócio assim, tá lendo o livro? Não, tá lendo o livro. Pô, tô sem tempo pra ler o livro. Tá aprendendo um novo idioma? Pô, não tô sem tempo. Sempre a desculpa é tô sem tempo. Exatamente pro que você falou. É uma loucura. Você tá querendo progresso na vida e você tá evitando a coisa mais importante que tem. Mas ao mesmo tempo tá ocupado fazendo tarefas operacionais de prevenção de dor que você chama, né? Exatamente. Na verdade, não é que a pessoa não tem tempo, é que ela não está motivada para fazer a atividade. Por que as pessoas procrastinam? Elas sabem que tem que fazer algo e não fazem. Vamos, vamos para a definição da palavra procrastinação. Procrastinação vem do latim procrastinare, que significa deixar para além do amanhã. E procrastinação, Marcelo, também vem do grego acrasia, que é ir contra o seu melhor julgamento. Você sabe que tem que fazer a sua atividade física, você sabe que tem que ler teu livro, você sabe que tem que fazer uma tarefa para treinar a tua equipe, para levar teu nível financeiro para outro nível. Mas você vai contra si mesmo. Por que alguém tem coragem de ir contra si mesmo? Por causa da sensação que ele sente diante da tarefa. Eu chamo isso de gestão do humor / tarefa. Cada tarefa produz um tipo de emoção dentro de nós, um tipo de sensação. E a produtividade, muitas vezes ela gera uma sensação que ela não é tão simpática do ponto de vista externo, do ponto de vista sensorial, imediato. Mas do ponto de vista do propósito interno, ela é extremamente, vamos dizer, agregadora. Mas do ponto de vista sensorial, muitas vezes sua produtividade ela é amarga. Então quando você vai fazer, imagina só, Marcelo, 3 cores de humor: verde, bom humor; amarelo, humor neutro; vermelho, mau humor. Todas as vezes que você olha para uma tarefa na sua lista de 10 coisas, que ela é complexa, demorada, dá trabalho, é difícil, você não sabe se vai dar certo, Vermelho. você perde o humor, você recebe o arquétipo do Nelore. Você na hora, você tem uma antipatia em relação à tarefa, você perde a homeostase do humor, você fica no vermelho. Sabe o que é que o cérebro faz? Adivinha. Imediatamente quer restaurar o humor, trazendo tarefas mais agradáveis e mais leves e superficiais. Então você pensa, eu preciso pensar em como aumentar meu impacto de vendas. É difícil, complicado, demorado, você não sabe se vai dar certo. Seu cérebro fala, vai dar uma olhada no WhatsApp, vê se tem algum cliente pedindo alguma coisa. Então você restaura o bem-estar na improdutividade. Esse é o problema. Porque a procrastinação é a má gestão das suas emoções. Todo procrastinador não sabe lidar com o desconforto da boa priorização. Você se sente bem na hora, só que o dia vai passando e aquilo não se sustenta. Volta para o amarelo, no final do dia você está no efeito Emmett, que é o vermelho, que é o sentimento de incongruência consigo mesmo, de débito, eu não fiz o que eu deveria. O que tem de gente indo em psicólogo, em psiquiatra, porque não faz o que deveria, e eu acho que deve ir, sou totalmente a favor, não tente se curar por conta própria. Mas você tem que também trabalhar a tua raiz. Porque às vezes esse sentimento de dívida, de inveja, e tudo, é porque você não está crescendo. E quem não cresce se torna um telespectador da vida do outro. E aí vem esses sentimentos horríveis. Agora, quem está protagonizando a vida, você vai se tornando feliz por estar em comunidades que todo mundo está crescendo. E o produtivo, como é que ele faz, Marcelo? Todas as vezes que ele pensa numa tarefa que é chata, complicada, demorada, dá trabalho e gasta energia, ele vai ter a mesma emoção do improdutivo. É biológico não gostar dessas tarefas. Só que o cérebro produtivo, ele sabe se autogovernar, então ele dá um delay entre o que ele sente e o que ele vai decidir. Isso se chama sabedoria produtiva. Eu não decido baseado em estados emocionais imediatos, internos. Eu decido baseado na emoção pós-tarefa, não a emoção pré-tarefa. Não importa o que eu estou sentindo agora, vou ver como é que eu vou me sentir depois. Aí ele entra na tarefa vermelha, expande o tempo do vermelho. Ele fala, nem que seja na força do ódio, vou fazer esse negócio. Mas ele vai tendo uma recuperação emocional. Vai para amarelo, no final do dia ele tá verde. Ele olha pro dia e fala, e viu que foi bom que fez. Se você pegar até na Bíblia, lá em Gênesis 1, quando Deus criou todas as coisas em 6 dias, e no 7º descansou, Deus, ele terminava a lista de tarefas dele, olhava o que tinha feito e falava, e viu Deus que era bom. Então, você tem que olhar pro final do dia, igual Deus, verificar o que você fez e falar, e viu que foi bom. Então, o desfrute no final do dia é uma recompensa de um dia bem gerenciado. Por isso que eu digo, por que muitas pessoas procrastinam? Porque elas não aprenderam a disciplinar o desapontamento emocional delas. E quando você aprende a disciplinar o seu desapontamento emocional, sabe o que é melhor, Marcelo? É que você vai criando sabor pelo gosto amargo da produtividade, a tal ponto que você começa a gostar dela. Quando você dá significado ao amargor da tarefa, lá na sua ínsula, que a ínsula é o significado das coisas. É igual vinho seco. Quem gosta de vinho aprendeu a gostar de vinho seco. Ele desenvolveu o paladar. Quem aprende a ser produtivo aprende a gostar da tarefa seca.
Ele desenvolve o paladar e fala, que tarefa saborosa, tá seca, mas ó, o que é que isso vai gerar? Agora o improdutivo ele gosta é do moscatel, do espumantezinho das tarefas, da Coca-Cola. Então você pode aprender a desenvolver, porque produtividade é igual chá de hibisco, é amargo na hora que você toma, mas o fruto é doce. Rafa, é sempre bom a gente dar um exemplo. Você foi um exemplo vivo. Pode ser a sua vida, ou pode ser alguns dos seus mentorados, que eu sei que você já teve muitos mentorados. Conta uma história de alguém que você pegou, que vivia, entre aspas, sem tempo, no caos, ocupado, no estresse, porque normalmente a pessoa está no ápice do estresse, e você conseguiu mostrar para ela que através da gestão do tempo e da organização, ela consegue sim alocar tempo para o que realmente importa, e muda a vida, né? Quando a gente começa a alocar tempo para as tarefas que faz com que a gente suba a barra, né? Marcelo, tem centenas de relatos que eu recebo dos meus alunos. Centenas, mas são tantos assim que eu fico impressionado. A quantidade de gente falou que estava em burnout, estava em depressão, que estava pensando em tirar a vida, e a gestão do tempo gerou uma nova expectativa na vida Nesse deles. nível, Rafa. É nesse nível. Nível Ontem de- mesmo eu recebi tava fazendo live, uma moça mandou pra mim, eu tô com vontade de tirar a minha vida. E depois ela mandou um direct pra mim, falando do tanto que a live tinha sido importante pra ela. E aí, lógico, eu faço um trabalho, eu falo, mando um direct com o seu telefone, que depois a gente manda pra... A gente tem uma equipe de uma instituição religiosa que eu participo, que faz acolhimento de casos mais graves, né? Legal. Então, casos mais superficiais eu chamo para minha escola. Casos mais graves, aí eu preciso de um trabalho mais profundo de acompanhamento, né? Pra gente poder ajudar essas pessoas. Mas é o seguinte, o meu maior caso de sucesso é minha esposa. Sua esposa? A minha esposa, ela era uma disciplinada esgotada. Minha esposa é uma mulher extremamente inteligente, metódica, disciplinada, passou em concurso público da Justiça Federal com 13 anos, com 23 anos para auxiliar de juiz. E minha esposa, ela tem uma intelectualidade, assim, um QI bem elevado. Ela é auxiliar de juiz, inclusive ainda hoje. Sensacional. Há 8 anos atrás, ela viu tanto resultado na minha vida, tanta mudança, mas tanta mudança. Ela viu meu lifestyle, eu estava crescendo financeiramente, eu estava desfrutando da vida, eu estava dormindo bem, eu estava contente o tempo todo. E ela falou, o que aconteceu com esse homem que ele vivia estressado, vivia com a cabeça tumultuada, eu vivia cobrando dele, e hoje ele está sempre um passo adiante do que eu peço. Não tem mais eletrodoméstico que fica estragado 2 meses, não tem mais uma consulta no médico que eu preciso marcar e eu não vou. Eu comecei a me tornar um modelo, uma referência na minha própria casa. A tal ponto que a minha esposa chegou em mim e falou, eu quero que você me treine. Uau. Por quê? Porque ela era uma disciplinada esgotada. Aí eu comecei a treinar minha esposa, comecei a discipular ela, mentorear ela, e hoje ela é uma das maiores especialistas em gestão do tempo para mulheres do Brasil. Tem 3 livros escritos, Gestão do Tempo para Mulheres Ocupadas, Hábitos Poderosos para Mulheres e Mude Seus Hábitos, Mude Sua Vida, versão para mulheres. Tem mais de 2.000 alunas online e nós estamos... já viajou para 15 estados do país para ministrar palestras para mulheres e nós estamos projetando aí daqui a um mês lançar o livro, 1 mês e meio lançar o livro Gestão do Tempo Kids, que aí entraram as minhas filhas. As nossas filhas foram disciplinadas, foram mentoreadas por nós nesses anos todos. E eu tenho a Mariana de 12 anos, a gente chama ela de Mariana Produtiva, e tem a Luísa Focada de 10. E daqui a 1 mês e meio o lançamento do livro Gestão do Tempo Kids. Que legal. Eu, minha esposa e minhas filhas, a família Produtividade. Eu e minha esposa somos o casal Produtividade, eu, minha esposa e minhas filhas somos a família Produtividade. E minhas filhas vão ser uma voz nessa geração para ajudar adolescentes, crianças, juvenis a vencerem a distração, a vencerem o excesso de telas. Porque elas mesmas entenderam sobre o brain heart, que hoje é o termo que ganhou um prêmio na Inglaterra, que é o cérebro podre. Elas mesmas falam, nossa, eu tô entrando no cérebro podre, eu tô ficando mais de 2 horas na tela. Olha só. Elas mesmas têm autoconsciência. Elas mesmas estão desenvolvendo controle inibitório. Não no nível perfeito igual a um adulto, porque o córtex pré-frontal só desenvolve até os 22 anos de idade. Ainda não está pronto. Exatamente. Então, mas para o nível delas, elas têm um nível de percepção, de gestão do tempo, que é incrível. Elas já entenderam a importância de fazer primeiro o difícil para depois ter desfrute. Elas entenderam a importância de priorizar não só
a coisa certa, mas a coisa certa na hora certa. Elas entenderam sobre simbiose, que é a família ajudando, todos ajudando em família, a casa a funcionar bem. A simbiose, abrindo um parênteses, no reino animal, são quando dois seres vivos, através da interação entre eles, se beneficiam. Então, o pássaro se beneficia do carrapato que o boi oferta. E o boi se beneficia de estar livre de um parasita. Então, a interação entre eles enriquece a vida deles. O parasita não, só ele se beneficia. Então, as minhas filhas entenderam que lá em casa ninguém é parasita. Eu não sou parasita da minha esposa. Nós temos uma secretária doméstica lá, mas ela é uma cooperadora, ela não é uma escrava, ela ajuda lá em casa. Ela não faz tudo, até porque não tem como também. E também cada um tem que ter a sua maturidade. Então, minhas filhas têm que arrumar a cama, têm que limpar o xixi, o cocô do cachorro, enfim. Porque nós vivemos em simbiose, não no nível de parasita. Então, minhas filhas também são um exemplo de que o meu método dá certo. E os meus mais de 9 mil alunos. Que sensacional, Rafa. O que um pai e uma mãe costuma fazer de errado em termos de gestão de tempo para as crianças, para os seus filhos? Uma das coisas que eles mais erram é tentar tirar o celular dos filhos. Porque o cérebro não trabalha com subtração, o cérebro trabalha com adição. Você não tira algo dos seus filhos, você coloca algo que é interessante no lugar. Então, o que eu fiz como pai? Eu entendi que eu precisava fazer enriquecimento ambiental na minha casa. Isso chama gestão do ambiente ou nudget. O que eu fiz? Eu comprei um cachorrinho há 3 anos atrás, uma Spitz alemã. Por quê? Porque eu estudei sobre o impacto no cérebro de uma criança em ter que cuidar de um animal de estimação. Tem liberação de ocitocina, tem uma série de benefícios cognitivos. Então, as minhas filhas, elas têm um ambiente onde elas têm que passear com o cachorrinho, tem que limpar a sujeira do cachorrinho, brincar com o cachorrinho, e a cachorrinha é super amorosa com elas. Deu tão certo que eu comprei há 4 meses atrás a segunda cachorrinha, para aumentar o enriquecimento ambiental. Outra coisa, eu tirei a TV a cabo lá de casa, há anos atrás, mas coloquei o quê? Leitura de livros lá à vontade. Qualquer livro que elas quiserem, antes de terminar o livro, que elas pedirem outro livro, eu já compro para elas terem expectativas. Então a gente tem alguns momentos que é o cappuccino com leitura. Nós lemos a família junto, a gente deita na minha cama, todo mundo pega um livro, vai ler um pouco, ou coloca uma música e vai ler. Outra coisa, nós criamos um ponto comum que é tênis. A família inteira foi fazer tênis. Legal. Minhas filhas fazem tênis e eu e minha esposa também. Para quê? Para a gente ter pontos em comum. Inclusive, no nosso condomínio onde a gente mora, tem tênis, porque eu escolhi baseado, inclusive, nisso. Já pensando nisso. Tem toda uma ambiência lá no condomínio onde a gente mora, de área de lazer, enfim, para enriquecer ambientalmente aquele lugar. Então, o nosso problema é que a gente quer tirar dos nossos filhos algo sem pôr algo em troca. Então fica o pai lá e a mãe deitado numa cama retangular, vendo um celular retangular, com a televisão ligada retangular, os filhos obrigados a ficar dentro de um retângulo sem olhar para um retângulo, sendo que os pais obrigam eles a ficar no retângulo, não sai, não vai andar num parque, não vai correr, não vai criar oxigênio para as crianças. Quanto mais perto a gente está da natureza, mais saudável a gente é, Marcelo. Quanto mais o ser humano se distanciou da natureza, da alimentação que é natural, de ambientes naturais, mais ele adoeceu. Então, os pais erram muito nisso, nessa questão da obrigação. Aí, o que eu faço? Minhas filhas têm 1h30 todos os dias para gerenciar nas telas. Isso chama lei de Parkinson. Você dá um tempo para a pessoa e a pessoa adapta a tarefa àquele tempo. Então, eu falo, vocês têm 1h30, vocês têm autogoverno. Se vocês matarem 1h30 logo depois da tarefa, primeiro elas fazem as tarefas. E assistir um filme, vocês não têm 1h30, nada para a noite. Elas se sentem no controle, em vez de eu ficar o tempo todo, tá vendo demais, desliga, não sei o quê. E sabe uma outra coisa que eu fiz? A minha filha de 12 anos, antes de ganhar o celular dela, ela falou, eu quero um iPhone. Eu fui o iPhone mais barato, falei, não, deixa eu comprar o mais barato, depois ela escala e vai desejando algo, sentimento de conquista, não vou dar o melhor de cara. Mais barato era uns 3 mil reais na época ali, eu falei o seguinte, vamos fazer o seguinte, você vai juntar, e cada real que você juntar, eu dobro. Legal. Certo? Aí outra coisa que eu falei, cada vez que você lê um texto, um artigo sobre celular e me falar o resumo, eu vou te dar 25 reais de crédito. O que é que ela fazia, Marcelo? Papai, me manda o artigo para eu ler. Aí o que é que eu fazia? Mandava o artigo para ela ler, imprimia os riscos do vício no celular. Ela leu vários e me explicava.
Eu lembro direitinho, ela falou, papai, eu aprendi que a dopamina faz você querer o celular, mas o mesmo dopamina que fez você querer o celular está adoecendo a gente emocionalmente. Aí eu li aqui que tem uma pesquisa que diz que as crianças estão ficando com QI menor do que a geração dos pais. Ela me explicando, ela fazia lá, sublinhar tudo, aí eu, pronto, você tem R$ 25 no seu crédito. Aí ele ia juntando, ia lendo. Quando ela ganhou o celular, quando ela chegou, fez 12 anos, eu fiz um ritual lá, sentou eu e minha esposa, a gente filmou. E as duas, eu falei uma série de coisas. Inclusive, eu falei, minha filha, sabe qual a diferença entre quem é pobre e quem é rico emocionalmente e financeiramente? O pobre, emocionalmente e financeiramente, ele fica nesse ângulo aqui no celular, só olhando a vida dos outros. O rico, ele eleva 30 graus e faz stories para gravar vídeos. O pobre tá vendo vídeo dos outros. O rico tá fazendo vídeos. Então, eu fui trabalhando essa mentalidade na vida deles. Então, não é só o pai falar, esse celular é o inimigo, pode ser um amigo dos filhos. Se a criança usar aquilo para criar nutrição, para falar uma sabedoria, para criar uma história, para fazer histórias. Minhas filhas, a gente estava em Ubatuba semana passada, elas o tempo todo que eu digo assim, constantemente fazendo histórias. Nós chegamos aqui na praia e tal. E a geração deles, usar o celular para criar a história deles e para transbordar naquilo que eles têm. E também uma oportunidade de você já preparar essa geração para a gestão das possibilidades do vício. Exatamente. Os vícios hoje, eles estão cada vez mais próximos e parecem cada vez mais inofensivos, né? O vício de dopamina barata, ele tá em tudo que é lugar, no joguinho, na rede social, né? Nas conquistas que os coleguinhas têm que eu ainda não consegui ter, que o pai dá de mão no beijar. Você instruiu muito bem como se esforçar para conquistar, né? Então, quando a gente consegue preparar o filho para não ter esse vício, poxa, é uma baita oportunidade, né? Porque senão a pessoa vai ficar viciada, vai chegar na vida real e não aprendi como fazer. Meu pai não me ensinou isso. Um pai e uma mãe é um tutor dos seus filhos. Ele é um treinador. Eu brinco, crie gado e treine filhos. Ah, mas eu tô criando meu filho. Não, você tem que treinar seu filho. Criar, você cria gado. Treinar, você treina seus filhos. Eu sou um treinador, um investidor no potencial das minhas filhas. O nosso problema é que a gente acha que os nossos filhos têm que ter um nível de altruísmo, e autogoverno e disciplina austera sem ter entendimento das coisas. Então, um pai e uma mãe têm que gerar novos engramas, novas orientações, para que o filho tenha mais opções na hora do processo decisório. O repertório de decisões, de conhecimento para a boa decisão, está na área do córtex pré-frontal chamado córtex dorsolateral. Quanto mais engramas, quanto mais eu entendo sobre um determinado tipo de atração ou comportamento, mais eu consigo governar sobre isso. Eu consigo tomar uma melhor decisão, porque eu sei recrutar uma possibilidade. Você vê minha cachorrinha, as cachorrinhas, elas só têm uma possibilidade. Latir para pedir o alimento. Elas não sabem guardar alimento, elas não sabem comer. Agora, pensando que daqui a pouco não vão ter, elas não têm opções no córtex dorsolateral. Agora, um ser humano tem. Ele tem que criar essas opções. Como é que você cria isso? Normalmente pagando, comprando habilidade. Dinheiro é para comprar habilidade. Pega o teu dinheiro, invista na vida dos seus filhos. A minha filha de 12 anos, já estou preparando ela para começar as primeiras mentorias assistindo pessoas. Ali de 18, 17, 18 anos, pessoas que eu vejo que têm caráter, jovens que estão se destacando no mercado, que são maduros para a idade. Né? Tem a filha lá do Paulo Vieira, que eu já estou de olho nela ali, no genro dele, que eles têm um trabalho bem bonito. Eu acho que ela tem uns 19 ou 20 anos, alguma coisa assim. Não sei que eles são jovens, recém-casados. Já estou olhando assim para minha filha fazer mentoria com eles, né? Aquelas mentorias que eles colocam muita gente, para que eu possa trazer um repertório de opções. Senão fico só um pai chato, querendo controlar meu filho, um carrasco, sendo coercitivo o tempo todo. Então, a maior liberdade que a gente dá para os nossos filhos não é a liberdade de fazer o que quer, é a liberdade de ter inteligência para saber decidir melhor. É lógico que, de acordo com a idade deles, eles não vão conseguir escolher bem o tempo inteiro, mas pelo menos numa proporção que é saudável, eles vão tendo melhores opções. Muito bom. Rafa, eu queria saber se existe uma proporção ideal entre tarefas operacionais e tarefas que vão gerar impacto. Porque uma vez que a gente entende que tarefas operacionais só vão manter as coisas como estão,
e a gente entende que tarefas que trazem impacto para sua vida são as que biologicamente a gente evita, o que é o ideal nos mais variados contextos da nossa vida, né? Porque é aquele negócio, a gente vai se enganar, a gente vai falar que, pô, agora eu tô ocupado, será que eu tô ocupado mesmo? Então, nesse momento, qual que é o ideal? E no momento que eu tô no ócio, qual que é o ideal? Legal. A gente diz que temos que trabalhar com 3 sementes de produtividade, que é a semente cheiro verde, a semente de produtividade arroz e a semente de produtividade maçã. A semente de cheiro verde é aquela produtividade que você faz hoje, em um mês você colhe. Então você tem que ter uma produtividade para pagar as contas. É uma ilusão falar, não, agora eu vou viver dos meus sonhos. Teve muitas formações de coach, eu não tenho nada contra, não sou coach, não tenho nada contra, acho que é legal, sabe? Só que são poucos que são bons mesmos, formadores. Paulo Vieira é um cara sensacional, ele é um dos que eu respeito muito. Agora tem muita gente ruim nisso aí. E um dos problemas dessas formações de coaches que caiu em descrédito, muitas, foi esse negócio de vai buscar teu propósito de vida. Não, calma aí, eu tenho que pagar a conta. Eu tenho que cuidar do cheiro verde. Eu não posso sair aí feito um louco, eu tenho um casamento, eu tenho filhos, eu preciso pensar de uma maneira madura. Você precisa ter uma produtividade de cheiro verde, paga a conta, planta agora e um mês você paga, você consegue colheita. Mas você tem que sair disso só, porque senão você não evolui. Então você tem que ter uma produtividade de semente de arroz, são 6 meses para você colher. Estou plantando agora, daqui a 6 meses eu colho. Vale mais no valor agregado do que a semente de cheiro verde, mas eu tenho que manter o cheiro verde. E eu tenho que ter uma semente de maçã. Produtividade de semente de maçã é aquilo que vai dar fruto de 1, 2 a 3 anos para mais. Você planta uma semente de maçã, são alguns anos para dar resultado. Então você tem que distribuir seu tempo nessas 3 tipos de tarefas. Aquilo que paga as contas, aquilo que vai me dar uma realidade daqui a 6 meses, uma melhoria, e aquilo que vai me dar um grande resultado daqui a alguns meses, alguns anos. Qual que é uma proporção que eu diria que é saudável? 70, 20, 10. 70% de rotina, 20% para aquilo que vai trabalhar com 6 meses e 10% para aquilo que vai ser ano. Vou te dar um exemplo meu. Meu YouTube é uma semente de maçã que eu estou trabalhando há muitos anos atrás. Agora começou a pegar ritmo. Vou completar agora 10 mil seguidores no YouTube. No Instagram estamos 154 mil. Mas agora eu peguei firme no YouTube. Mas faz anos que eu estou trabalhando assim devagar com ele. Eu não podia parar tudo para o YouTube. Mas eu sempre estava tocando nele. Agora eu estou pegando mais ritmo. Porque ele está começando a me dar resultado. Ele está começando a ter uma cara boa. Estou postando 2 vídeos por semana agora. Legal. Agora eu trabalhei várias sementes de arroz. Lançamento dos meus outros livros. Meu infoproduto foi uma semente de arroz. A primeira turma piloto foi uma semente de arroz, mas a explosão da minha rede social e do meu infoproduto foi semente de maçã. Foram 3 anos para dar resultado. Só que agora eu tenho resultado, todo mês são centenas de pessoas se inscrevendo. Estou conversando com você, tá gente ali se inscrevendo. Terminou aqui, se eu olhar, tem 4, 5 inscrições ali. Foi minha semente de maçã que agora está dando fruto constante. Então, assim, trabalhe com essas 3 linhas. Aquilo que paga a conta, 70%. Aquilo que é daqui a 6 meses, para não ficar muito longe, senão você vai trabalhando coisas muito distantes, como a semente de maçã, fica tão longe que o seu sentimento de autoeficácia diminui. O sentimento de autoeficácia está numa área do cérebro chamada córtex ventromedial, que tem a ver com a distância psicológica entre a ação do agora e o resultado do amanhã. Então, por isso que também eu sou contra quadro dos sonhos. É uma opinião minha. Tem gente que é a favor e eu respeito. Eu acho o quadro dos sonhos um problema que vai oprimir pessoas. Por quê? Por quê? Porque a pessoa normalmente, que tipo de quadro dos sonhos ela coloca? Me fala o tipo de coisa que ela coloca normalmente. Avião. Ela coloca um iate de 100 mil pés. É isso aí. Uma mansão que é do Elon Musk. Coisas muito distantes da vida dela. É tão longe a realidade dela, tá ganhando ali 10 mil reais. É tão longe que ela vai tentar fazer ações olhando para aquela visão e daqui a 6 meses ela vai ficar mais oprimida porque sente que a ação não tá gerando uma proximidade àquilo. É quase que uma mentira. Exatamente. Então você gera um sentimento de ineficácia, biologicamente você se atrapalha. Agora é lógico, você não tem um carro, coloca lá teu carro, quero ter um carro. Ou você tem um carro, coloca um carro um pouco mais legal. Você não tem uma casa própria, coloca uma casa própria.
Uma casa legal. Vai criando marcos intermediários. Vai criando um sentimento de progresso de acordo com o que está num universo temporal mais acessível a você. E vai criando vincular prazer no processo de crescer, não no processo só de conquistar. Nossa, eu tô tendo sucesso porque eu não lia nada, agora eu tô lendo uma página por dia. Eu tô tendo sucesso porque eu não fazia exercício físico nenhum, agora eu tô subindo a escada. Eu tô tendo sucesso porque antigamente eu não fazia nenhum tipo de espiritualidade, agora eu tô fazendo minha meditação, tô fazendo minha oração. 5, 10 minutos. Primeiro você entra com frequência, depois com intensidade. Primeiro você marca território, você visita o hábito, depois você expande. Mas se você criar algo, tem um estado psicológico, Marcelo, chamado ego ideal. Isso oprime as pessoas. O que é o ego ideal? É um idealismo da vida. Quando eu tiver o tempo perfeito, quando eu tiver o recurso perfeito, quando eu tiver o dinheiro perfeito, quando eu tiver as condições perfeitas, quando eu for bonito, quando eu tiver dente branco, eu vou colocar lente de contato para o povo contratar meu trabalho, eu vou comprar um carro caro. Por quê? Porque eu preciso ter coisas para ter o ideal, para parecer que eu tenho uma vida ideal. Por quê? Porque ninguém se interessa na minha história. Isso é uma mentira. As pessoas vão se interessar na sua história se perceberem evolução na sua vida. Se a cada 6 meses as pessoas olharem para você e falar, cara, esse cara tá diferente, ele tá melhor do que a versão anterior, elas vão querer saber teu processo. Então vincule prazer no processo de crescer, não só no processo de ter. Legal ter, eu acho que a gente tem que ter também. Eu acho que até você tem que mostrar algumas coisas que você conquistou, para as pessoas verem que tem em quem se inspirar. Porque as conquistas materiais, elas geram atração das pessoas, admiração. E eu acho que tem que ter um pouco, porque senão ninguém vai querer se vincular a você. Só que são as suas lutas que levam as pessoas a se conectarem com você. O que você passou para ter conquistado isso tudo? Rafa, eu recebo muita gente falando assim, tô perdido na vida. E aí eu tenho, obviamente, curiosidade de entrar no perfil da pessoa e ver. Normalmente não me parece que são pessoas que estão perdidas. Me parece que são pessoas que têm trabalho, às vezes que têm família. Quando uma pessoa chega pra você e repete isso e fala, cara, tô perdido, não sei o que eu faço, não sei pra onde eu vou. Como é que a gente ajuda uma pessoa dessa, através da gestão do tempo, a tomar um rumo na vida? O que usualmente é o sintoma que tá fazendo com que ela se sinta perdido ali? Quando a gente fala assim, eu tô perdido, isso é uma condição mental. Todas as vezes que o seu cérebro se sente perdido diante do excesso de demandas, a única resultante é dizer, eu não tenho tempo, eu não sei onde eu vou, eu não sei o que é que eu vou priorizar. Então as pessoas não estão perdidas, elas precisam começar a se movimentar. O que é estar perdido? É o sentimento de estagnação. Mas elas precisam começar a se movimentar para um novo horizonte. Então, por onde eu começo? Tornando todo o seu universo de pendências, laços abertos, físicos e visíveis. Qualquer tarefa que está em aberto na sua vida tem que se tornar visual. Isso se chama dissociação cognitiva. É dissociar a tarefa de você. Albert Einstein conta-se que ele estava dando uma palestra e chegou um repórter no final encantado com a genialidade dele. E o repórter falou, Albert Einstein, você é um gênio. Nunca vi alguém tão inteligente contra você. Eu preciso que o mundo te conheça. Eu sou âncora do maior telejornal dos Estados Unidos. Eu quero te convidar para fazer uma entrevista lá. Qual é o seu número de telefone? Conta-se que Albert Einstein pegou um papelzinho e leu. E o repórter ficou perplexo. Como é que um gênio não sabe seu próprio número de telefone? E Albert Einstein disse, eu não uso a minha cabeça para guardar coisas, eu uso a minha mente para ter ideias. Então, os grandes gênios da humanidade utilizavam a mente para pensar, criar, aprender, ter ideias, não para gerenciar tarefas. Então, não deixe uma pendência passar na sua mente mais de uma vez sem você anotar. Eu preciso comprar comida para o cachorro, anote. Eu preciso comprar um presente de aniversário, anote. Tá chegando o aniversário da minha esposa. Eu anotei, viu? Tá no meu alarme, gente. É dia 26, sábado agora, mas já coloquei alarme um dia antes e um dia depois para não correr o risco do meu TDA me fazer esquecer. Anote. Quando você anota, sua mente descansa. Porque quem tem memória é papel. O lápis mais fraco é mais poderoso do que a melhor memória. Agora você tem que anotar 2 horizontes. Nível térreo, que são tarefinhas de prevenção de dor, que não vão mudar a sua vida, mas se não fizer vai piorar. E tarefas de horizontes elevados, que são as produções de ganho. O que você quer? O que te chama atenção? Eu queria ser um profissional relevante. Então vamos anotar. Quero ser um profissional relevante. Em que área você gostaria de ser relevante? Eu gostaria de ser relevante em gestão do tempo. E o que significa você ser relevante em gestão do tempo? Eu quero ser reconhecido como uma das maiores autoridades do país. Então isso é um projeto. Então agora nós vamos criar um micromovimento em relação a esse projeto. Esse micromovimento em relação ao projeto é o que a gente chama de tarefa de borda. A borda é a parte mais próxima entre você e a ação. Não é o eixo nem é o todo, é a borda.
Eu estava fazendo mentoria com um advogado que trabalha no ramo de direito tributário e ele falou, tô perdido, cara, tô oprimido. Por isso que eu tô te contratando. Eu falei, como é que você se organiza? Ele, pela cabeça. Eu falei, vamos liberar a mente da sobrecarga, vamos fazer um download. Ele ficou meia hora tirando as tarefas da cabeça. Quando terminou, ele falou, nossa, parece que eu tô conseguindo até pensar agora. O cérebro dele começou a recompensar ele, porque ele começou a ter clareza. Porque o cérebro não foi feito para gerenciar ecossistema de tarefas. Você cria excesso de processamento cerebral. Esse excesso de processamento cerebral, que são impulsos elétricos no neurônio, diminui glicose, que é a fonte de energia, aumenta a adenosina, que é o hormônio do cansaço. Essa adenosina, chegando até um determinado limiar, libera GABA e melatonina antecipadamente. Aí você tem um estado bioquímico de distração e cansaço. Depois que liberamos a mente, falamos, eu falei, o que é prevenção de dor e produção de ganho? Aí ele separou. Só tinha uma produção de ganho que era mestrado. Ele falou, cara, faz 5 anos que isso passa na minha mente e eu não faço. Isso bate na minha cabeça todo dia. Era só um desejo ainda. Eu falei, por que você não faz? Ele, não tem tempo. Eu falei, sabe qual é o problema? Você quer colocar um elefante na sua rotina. E aí você entra num estado que a amígdala ativa resistência, a gente chama de fricção límbica, que é uma resistência emocional porque o seu cérebro faz uma avaliação do todo. O orçamento para esse todo vir na minha agenda é agressivo demais, sendo que você mal tem energia para o que você já tem. Aí você quer trazer um elefante? Então fatia o elefante em partes menores para caber na agenda para se tornar digesto. Isso é a tarefa de bordo. Eu falei, qual que é a menor ação, a tarefa de bordo que você pode fazer para ir em direção ao mestrado? Ele fez assim, ó. Ele é pensar, é um estado psicológico chamado restrição cognitiva. Você sabe o que quer, mas você não sabe movimentar, porque você nunca clarificou o movimento pequeno. Quer dizer, eu falei, fala, enquanto você não falar, não sai daqui. Aí ele, depois de um minuto, já sei. A tarefa de bordo é pesquisar na internet, onde tem mestrado em Direito Tributário em Goiânia e Brasília. Falei, pronto, quanto tempo demora? Ele, 15 minutos. Eu queria que você vai fazer ele hoje, não vai desequilibrar o resto? Aí ele fez. No outro dia, eu perguntei, qual que é a borda de hoje? Ele, baixar os formulários da Faculdade de Brasília que eu escolhi. Quanto tempo demora? Ele, 5 minutos. Que dia que você vai fazer ele hoje, não vai desequilibrar? No outro dia ele falou, cara, tarefa de borda é preencher os formulários. Eu vou colocar meia hora hoje, meia hora amanhã para não desequilibrar o que eu tenho. Esse camarada foi fazendo borda, terminou o mestrado, agora está fazendo doutorado. Por quê, Marcelo? A vida não é sobre pressa, a vida é sobre ritmo. Pressa é só um sinal de que a pessoa não fez devagar no tempo que tinha. Agora ela quer um milagre no tempo que não tem. Ou seja, você pegou uma pessoa que estava no meio do caos, só fazia tarefas operacionais, tinha o desejo de fazer uma tarefa de impacto, mas não, achava que não conseguia. Você provou que era possível. Sim. Teve impacto na vida dela de não fazer essas tarefas operacionais? Porque ela teve que alocar tempo no mestrado, né? Só que aí essa é a questão. Teve impacto? Atrapalhou a vida dela? Não, por quê? Porque a lei de Parkinson não é doença de Parkinson, é lei de Parkinson. Parkinson é um sobrenome comum nos Estados Unidos. A lei de Parkinson foi desenvolvida por um estudioso chamado Parkinson, o sobrenome dele, que diz que uma tarefa se adapta ao tempo que ela tem. O tempo que você determina para uma tarefa vai ser o tempo que a tarefa vai consumir. Então vamos dizer, você tem uma mulher, tem 3 horas para se arrumar para um casamento, ela vai usar as 3 horas. Se ela tiver 5 horas, ela vai usar 5. Se ela tiver 1 hora só, ela vai se adaptar a 1 hora e vai se arrumar bonito o suficiente para chamar atenção naquele casamento. Então 1 hora e 5 horas vai cumprir o mesmo propósito, só que você tinha mais tempo num caso e menos tempo no outro. E a lei de Parkinson é para tudo. Quando você começa a ter menos tempo, você começa a se tornar mais objetivo nas suas tarefas. Então você para de expandir sobre as tarefas que são menos importantes. Quando eu vou fazer reunião, por exemplo, eu faço muita reunião porque as empresas me exigem isso. Vamos fazer uma reunião de alinhamento de conteúdo da palestra que você vai dar ou do treinamento. Eu já coloco eu já coloco uma reunião empilhada na outra. Eu coloco uma reunião já empilhada na outra para que aquela reunião não se expanda. Eu falo, vou dar meia hora para essa reunião. Já coloco outra logo depois. Para quê? Para quando faltar 10 minutos eu falo, gente, por causa do horário de vocês e o meu também, eu vou ter uma reunião depois, eu sei que vocês também têm. Boa. A gente vai ter, então a gente vai canalizando a conversa e conduzindo para o fim e dar o mesmo resultado do que antes, quando demorava 1h30, porque antes ficava aquela coisa prolixa. Então, muitas vezes as tarefas se expandem e você tem produtividade, que é o quê? Colocar tempo demais naquilo que é secundário. Uhum. Então, você determina o tempo para a tarefa. Quando eu vou fazer uma tarefa, eu falo, quanto tempo eu vou dar para essa tarefa operacional? Eu falo, não vou dar mais de 10 minutos. Vai ter que se adaptar. Aí entra algo que eu chamo de imperfeição saudável.
O perfeccionismo é um tipo de procrastinação em produtividade. Porque às vezes você é perfeccionista no que é secundário. Então faça o imperfeito saudável naquilo que vale menos. Faça o mínimo viável, eu vou fazer o mínimo viável. Ah, mas tem que ser perfeito. Se você for perfeccionista, você vai se oprimir. E você vai deixar o que é importante, que geralmente o que é importante não tem obrigação pro agora. As coisas menos importantes têm urgência. E as coisas mais importantes não têm urgência. Ninguém me cobra escrever livro. Mas eu estou fazendo o meu 13º livro, que é a Gestão do Tempo Kids. Ninguém me cobra fazer aplicativo, mas vai lançar agora o meu aplicativo. Ninguém me cobra lançar o Day Training, que é agora, o meu primeiro Day Training agora em Alphaville, esse final de semana. Mas eu vou fazer. 2 semanas atrás eu fiz o churrasco, um negócio lá na churrascaria NB. Eu vi no NB. Deram 60 empresários executivos. O que vai fazer você crescer não tem ninguém te cobrando. É você que tem que ser protagonista. Rafa, você deu várias pílulas de como a gente deve ter um método para se organizar. Você falou de lista de tarefas, você falou para não guardar as coisas na cabeça. Minha namorada, por exemplo, guarda tudo na cabeça. E eu tô aos pouquinhos mostrando ela. Cria listas, começa a se organizar. O que é... Não precisa ser o faixa preta. O que é um faixa, talvez azul, da organização do tempo? Quais ferramentas ele usa? Ele precisa classificar, ele precisa dar peso. Eu preciso definir o que é operacional, o que é impacto. O que é o faixa azul da gestão de tempo? Quando a pessoa entra na escola de gestão do tempo, uma das primeiras aulas é ela fazer um diagnóstico de qual faixa que ela está. Legal. É engraçado que as pessoas acham que estão na faixa elevada porque fazem muita tarefa assim na correria. E aí quando elas veem o diagnóstico, elas falam, nossa, eu descobri que eu sou faixa transparente. Nem branca eu sou. Tem uns que falam, nem entrei no tatame. E a maioria acha que está melhor do que na realidade. Exatamente. E por quê? Porque a maioria das pessoas que vão buscar gestão do tempo são gente lutadora, gente batalhadora. O acomodado não quer gestão do tempo. Quem geralmente quer é o cara que está tentando romper, está querendo se desenvolver, a mulher que está tentando criar os filhos, ainda tem que trabalhar e tudo. É gente que está querendo avançar, já é muito produtiva, só que está consumido no dia a dia. É tanta rotina que não tem tempo para crescer. Assim, o faixa branca, ele não se organiza em nada, é totalmente mental, ele vai indo. Certo? Você pode até ser um faixa preta que você não se organiza em nada, desde que você tenha uma equipe que te organiza. Bacana. Você se tornou um faixa preta, onde você agora pode ficar só no fluxo livre, porque você desenvolveu tanto seu resultado que agora você tem uma equipe que te organiza. Legal. Mas não é a realidade de 99% da população brasileira. Então, o faixa branca ele não se organiza em nada, é cabeça, vai indo e vai fazendo. O faixa azul ele faz uma listinha de tarefas. Ele faz uma lista única, macro e vai indo. Só que ele tem fadiga da decisão, que é unidunité, salame migué, eu vou fazer a 13ª aqui. É muita coisa. Daqui a pouco olha tudo de novo, faz a segunda. Então ele olha tudo o tempo inteiro para decidir qual é a que ele vai fazer. E a neurociência diz que quanto mais opções você tem para escolher maior a fadiga da decisão. O faixa laranja, ele já tem uma agenda, porque a agenda te dá ordem cronológica. Eu tenho 10 tarefas, eu vou colocar 3 de manhã, 3 à tarde e 4 para o outro dia. Então você não precisa olhar durante a manhã o que você vai fazer à tarde. Então você já cria uma limitação visual. A de manhã eu tenho isso, à tarde eu tenho isso, e você também cria um sequenciamento. Um faixa marrom, ele já tem lista de agenda e ele já trabalha com projetos, que é a lista de banco de reservas. Agora um faixa preta, ele trabalha com vários outros tipos de lista. Lista por contexto, lista de aguardando retorno, lista de agora não. Lista do Uber. Lista do Uber. Ele tem lista do Uber, que ele faz só no Uber, né? O Marcelo tá falando aqui porque eu mostrei para ele. Eu tava vindo lá de Alphaville, São Paulo, para Alphaville, Barueri, para São Paulo, capital aqui, e eu vim de Uber. E durante 1 hora, eu entrei na minha lista, tarefas no Uber, e fui fazendo atividades. Eu aproveitei 1 hora, e na volta eu vou aproveitar mais 1 hora. Eu vou aproveitar 2 horas de Uber. Aí as pessoas falam, Rafael, como é que você dá conta de tanta coisa? Eu aproveito o tempo que a maioria das pessoas desperdiça. E tem muito tempo que a gente tem tempo, né, demais. Rafa? É absurdo. E o celular deve ser o maior ofensor. O que é bom, porque consegue abrir lá e ver quanto tempo você perde, né? O celular pode ser seu maior amigo se você usar ele pela via mesocortical. Vai se tornar um inimigo se você usar ele na via mesolímbica. A dopamina ela é produzida numa área do cérebro chamada área tegmentar ventral. E essa dopamina vai para ou substância nigra, ou vai para o núcleo accumbens ou o córtex pré-frontal.
A dopamina que vai para o córtex pré-frontal, saindo da área tegmentar ventral, é a via mesocortical, que é uma via da inteligência, da postergação da recompensa. Eu faço algo hoje pensando amanhã, pensando no final do dia, pensando em produzir coisas melhores na minha vida. É uma via menos emocional do agora, mas é a emoção do futuro. A via mesolímbica, ela sai da área tegmentar ventral, a dopamina, e vai para o núcleo accumbens. É o quê? Transformar todos os seus prazeres em urgências. Quero ser feliz agora, carpe diem. Não é nem carpe diem, é carpe hour. Né? Eu quero carpe minute. Eu quero ser feliz agora. É uma via altamente emocional. Você tem que agradar essa via. Mas depois de você cumprir o que você teve que fazer no dia. Você pode comer teu doce, mas você trabalhou bem teu corpo durante a semana? Você pode assistir seu dorama, mas você trabalhou bem o dia? Então você tem que ter ou agradar essa via, mas a gente agrada essa via o dia inteiro. Dá uma olhada no celular à toa, fica vendo as coisas à toa, fica ali mais improdutivo. Às vezes a via mesolímbica não é só olhar o celular, é escolher tarefa fácil para não escolher a difícil. Então assim, o celular ele pode ser um grande aliado. Quando eu estou tomando banho, eu tenho um exercício que eu faço o seguinte: vamos explorar blocos de tempo no seu dia, que quando você somar vai virar um tempo importante no seu dia. Então você, por exemplo, aí tem lá, quanto tempo você toma banho no dia? Geralmente a pessoa fala 20 minutos. Aí ela faz, eu falo, quanto tempo você demora na mesa? Toma café da manhã, almoço, lanche e janta. Geralmente demora ali uns 50 minutos, 1 hora. Quanto tempo demora você escovando dente e colocando sua roupa? E arrumando seu cabelo? Uns 15 minutos. No banheiro, uns 10 minutos por dia. Quando você soma isso tudo, vira 2h30, 3 horas. Aí ainda tem o trânsito, que é mais 2, vira 4, 5. Aí eu falo, soma isso numa semana. Uma semana vira 5 vezes 7, 35. Vira agora em 4 vezes, dá 140 horas. Agora coloca 1 ano isso, dá 1.600 horas. E a gente fala que não tem tempo. Você poderia fazer, por exemplo, do carro, uma faculdade móvel. Verdade. Você ouvir podcast do Marcelo. Você pode, eu faço todo dia praticamente. Eu tô tomando banho, tá o meu celular, é lógico que você tem que tomar cuidado com a umidade do chuveiro, tá o meu celular ali do lado, tampado, o que eu coloco penduradinho, encostado na janela assim, na parte da base da janela, tá ouvindo um podcast, tô ouvindo um curso da Hotmart. Tô escovando dente, tô no curso da Hotmart, tô me arrumando, penteando o cabelo. Aí você fala, Rafael, isso é chato demais, eu concordo. É chato, mas é bom demais ter resultado. É bom demais você chegar às 6 horas da tarde e ficar livre. Verdade. Então, assim, é bom demais chegar ao final de semana você ter dinheiro pra viajar, sem fazer conta. É bom demais você não ficar olhando o cardápio sempre do lado direito, assim, deixa eu ver pela conta. É bom demais você receber um abraço do seu cônjuge, como minha esposa faz comigo, e fala, obrigado pelo que você proporciona pra nossa família. Isso é bom. Chato é você não poder fazer essas coisas. O chato é você não evoluir, chato é você não crescer. E aí sabe o que acontece? Eu chego 6 horas da tarde, eu tô com a mente mais livre, porque eu já aproveitei um monte de bloco de ociosidade para desenvolver. Agora, de vez em quando, eu ouço uma música enquanto tô me arrumando? Claro, de vez em quando sim. De vez em quando eu tô no Uber, fiz umas tarefas, agora eu quero dar uma estudada, quero dar uma aliviada no cérebro, ver um pouco de Reels, claro. Aí o pessoal fala, Rafael, qual é o segredo para não mexer no celular na cama, é deixar longe da cama? Gente, para com isso. Isso não importa se você vai mexer no celular deitado na cama, essas coisas não são práticas, ninguém fica... Todo mundo deita na cama e antes de dormir mexe no celular, todo mundo. Aí tem a pessoa que tá contando historinha porque tá 2 meses sem fazer isso. Não importa se você tá mexendo no celular à noite, importa o que você construiu durante o dia. Se você construiu algo durante o dia, à noite vai se divertir e relaxar. É lógico que o excesso de tela à noite vai trabalhar na sua melatonina, no sono. Mas você quer dar uma mexidinha rápida ali, diminuir um pouco a luz, sabe? Mexe ali, depois vai dormir no seu horário, entendeu? E aí vai viver feliz. E no fim das contas, é o que você falou, o que separa mesmo é quem tá tendo impacto, né? Usualmente, a pessoa que tá tendo impacto, ela tá fazendo muitas coisas de forma correta, ou é um baita sortudo, vai ser uma raridade, mas tá fazendo alguma coisa direito, né? Tá fazendo direito, porque gestão do tempo não é talento, é treinamento. Todo o resultado é um processo. Sorte é pros fracos. Disciplina, estrutura, método é para quem usa o córtex pré-frontal. Eu falo para as minhas filhas, vocês têm que aprender a usar isso aqui vai determinar o seu futuro, controle inibitório, postergação de recompensa, saber se autogovernar, não não tomar decisões porque tá sentindo coisas, mas por como vai sentir. Aí toda hora a gente foi para Ubatuba semana passada, alugamos
fomos 3 casais de amigos, alugamos uma casa de 3 andares, muito bacana, beira-mar mesmo. Aí a gente indo, as minhas filhas felizes da vida, que estavam faltando aula, sabe? Eu falei, filha, vocês estão gostando disso? Elas amando, eu falo. Papai fez um monte de tarefa amarga, chata, pra gente poder viver esses momentos Que legal. intensos. Então, quando você toma boas decisões no Cronos, que é o tempo cronológico, você vive tempos de Kairos, que é o tempo perfeito, o tempo do desfrute. Então, o Kairos depende da sua qualidade de Cronos. Agora, todo dia você tem que ter desfrute? Claro! Não é um altruísmo o dia inteiro. Você tem que ter um momento, você tem que ter seus pontos de... como é que a gente pode falar? Desopilar, né? De relaxar, né? De relaxar. A gente fala... Quando você quer dar uma relaxada, tem sua... Eu tinha uma palavra para isso, fugiu da cabeça agora. Você tem que ter seus momentos em que você... Extravasar? Extravasa. Né? Você fala, agora eu vou deixar no fluxo livre. Vou fazer o que minha alma tá pedindo hoje. Quero mexer no celular, tudo bem, mas faça o que você tem que fazer durante o dia. Você não pode se enganar, né? Exatamente. A dopamina é o neurotransmissor, que eu digo que é o neurotransmissor da motivação por lutar por algo. O arquétipo é o guerreiro. Você vai lutar das 6 da manhã até 6 da tarde por algo. Dopamina. Dopamina no córtex orbitofrontal, por alvo. No final do dia, 6 horas da tarde, libera serotonina, vai liberar gratidão pelo que existe. Mas durante o dia vai lutar por um Everest. Vai fazer o que é chato, vai fazer o que é monótono, vai fazer o que dá trabalho. E aprende a gostar disso, que a gente aprende, viu? A gostar da dor. A gente aprende a gostar do desconforto, daquilo que leva a gente pro conforto. Mas no final do dia, entra na serotonina, desliga um pouco tua cabeça. E aí você começa a ter gratidão. Deus, obrigado, porque eu tenho um teto para morar, porque eu tenho comida, porque eu tenho saúde. Obrigado porque eu tenho meus filhos, eu tenho meu relacionamento aqui, meu cônjuge. Obrigado porque meu intestino funciona bem, porque eu tenho olhos para ver. Vai ser grato. Ative e aguça a gratidão para você também não chegar no final do dia e ficar o tempo inteiro naquilo que os psicólogos chamam de vício do destino. O vício do destino é um estado psicológico onde sua mente está na síndrome do pensamento acelerado e você nunca desfruta do agora, porque você sempre tem que estar ali, a felicidade está lá. Não está, a felicidade está no presente. Mas você tem força para lutar por uma visão de futuro e você tem desfrute no presente por ter feito o que deveria ter feito durante o dia. Rafa, quem está assistindo a gente, se interessou e quer se aprofundar em gestão do tempo. Você falou que já fez encontro em churrascaria, você falou que dá treinamento nas empresas, mas quem não teve a oportunidade de sua empresa te contratar para, sei lá, dar um treinamento, que opções as pessoas que estão assistindo aqui a gente poderiam aprender mais sobre gestão do tempo? Pessoal, o meu Instagram é Rafael Medeiros Filho Oficial, da Escola de Gestão do Tempo. Nós estamos com 154 mil seguidores nesse momento, você está vendo esse podcast, ou não, quer dizer, que eu estou gravando o podcast. Nosso alvo até o final do ano são 300 mil pelo como o algoritmo está indo. A gente cresceu muito. O mercado está reconhecendo. Vai dobrar de tamanho. O mercado está reconhecendo que tem um cara diferente de gestão do tempo aí, daquilo que é urgente, importante, listinha de tarefa, agendinha, matriz de Eisenhower. Lá no link da bio tem o link para você fazer inscrição na nossa escola. Se você quiser, mandando um direct falando, eu assisti você no podcast Excepcionais do Marcelo Toledo. Se você mandar um direct lá, Rafael, assisti o podcast no Excepcionais, a gente vai te dar um cupom de desconto. Vai ser o Fernando, provavelmente, da nossa equipe, que vai te dar esse cupom de desconto, tá? Fazer uma coisa bacana para você. E você pode se tornar nosso aluno começando por lá. Ok? Nós temos também o Gestão do Tempo Day, que é um dia de gestão do tempo aqui em Alphaville, São Paulo, presencial. E nós temos o Day Training, que aí são executivos e empresários. É um grupo menor. Diferente? É diferente. Só vai pro Day Training quem participou do Gestão do Tempo Day. Entendi. E nós muito caro, Rafa? Não. Acessível para uma pessoa comum? Caro é você permanecer do mesmo jeito que você tá daqui a 6 meses. Caro é você não crescer. Caro é desperdiçar tempo. É muito barato em relação àquilo que eu vou proporcionar a você em termos de desenvolvimento. Porque eu digo, Marcelo, que o maior inimigo da nossa vida é o tempo desperdiçado. O tempo desperdiçado é ver seus sonhos morrendo em câmera lenta. É o primeiro passo para a necessidade no futuro. Então, foco hoje é mais importante do que inteligência. Pessoas que têm resultado, pessoas de sucesso, são pessoas que têm inteligência mediana, mas aprenderam a ter muito foco na vida. Então, lá a gente ensina sobre
a neurociência da gestão do tempo, a neurociência da procrastinação, você vai ter o melhor curso de gestão do tempo com neurociência do país, e inclusive como a gente se organiza. Eu mostro o meu sistema de organização. São mais de 30 horas de aulas gravadas, e além disso você entra nos grupos de mentoria. Eu tenho acesso aos dois. Você tem os dois. Do... Pelo menos até esse Até momento, hoje, sim. Se você tá vendo esse podcast e não tiver, é só me cobrar que o Fernando libera lá para você. Em um dia eu saio sabendo me organizar melhor. Vamos dizer em uma semana. Em uma semana. Por quê? Porque vai ser a somatória do treinamento do dia e mais as aulas online, é isso? Exatamente. Porque você precisa de um processo. São mais de 30 horas de aulas, as aulas são muito profundas e não são aulas conteudistas de um professor de faculdade. Gente, vamos ler slide. Prática. É aula prática. O que mudou a minha vida? Nos últimos 6 meses, Marcelo, nós fizemos R$1.800.000 na minha esteira de produtos. Que legal. Porque está mudando a vida de muita gente. É muita gente. Nós temos vários produtos lá, mas o nosso principal é o produto da Escola de Gestão do Tempo. Nós temos também a mentoria Black Private, que é um grupo já seleto, que anda comigo, são 6 meses de mentoria, que a gente pega empresas e vamos trabalhar vários pontos, né? Que é finanças, vendas, processos e pessoas. E vamos criar, vai começar lá a identidade, vai para propósito, depois vai para áreas de foco, depois vai para valores, depois vai para metas e objetivos, projetos, tarefas e ações da semana. Então a gente cria uma pirâmide que vai desenvolvendo no aplicativo, nos aplicativos de organização. Então, quem andar conosco aí, gente, entra lá no meu Instagram, Rafael Medeiros Filho, oficial. Já nos segue, já tira uma foto desse podcast, me marca aí, se assistir no podcast do Marcelo. Vai ser um prazer. Valeu, meu irmão. Obrigado por você ter vindo. Irmão. Pra quem não sabe, segunda vez que a gente tá gravando episódio, ele fez uma gentileza, a gente cometeu uma falha aqui, perdemos o episódio, mas esse ficou melhor do que o primeiro. Como já havia dito o Rafa, esse vai ser melhor, e foi melhor mesmo. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Obrigado, excepcionais. Você que ficou aí até o final, gostou desse episódio, confirma aí que você tá inscrito para você não perder um episódio incrível como esse. Um beijo para você e até a próxima semana.